Muito boa noite, que alegria. Estamos novamente juntos para mais uma transmissão do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando com a resenha raiz da televisão brasileira. É o nosso Max Sport, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Inset Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Um novo conceito em detetização. Deixa eu dar meu boa noite para os meus mosqueteiros. Bota na tela, meu querido Matheus, Valdir Luiz. Hoje está preto e branco hoje, hein? Valdir Luiz, Jorge Ramos e Otávio Bocão. Primeiro, boa noite a você, Valdirzinho. Boa noite, Mazera. Boa noite, Jorge Ramos, Otávio Bocão, queridos amigos que estão conosco aqui no Max Esporte, para quem nos acompanha aqui pela TV Max. Olha, Mazera, eu estou na expectativa da estreia do Botafogo, que vai ser amanhã contra o Madureira no Campeonato Estadual, lá no estádio Newton Santos. Até o momento, as contratações que foram feitas são jogadores que, na minha opinião, tirando o goleiro John, os outros eu destacaria, além do João, o Lucas Alter. O Barbosa é um jogador que eu conheço muito pouco. O Jefinho voltou, espero que ele tenha aprendido a chutar e ganhar um pouco mais de corpo. E o Botafogo vai ter duas ausências importantes, né? Que o Tribunal da Federação, que não pune ninguém, mas pune o jogador do Botafogo. Puniu por 5 jogos o Marçal e por 3 do Tiquinho, e vão ficar fora da estreia. Eu espero que o Botafogo faça um campeonato estadual bem melhor que o ano passado, porque o ano passado ele foi quinto colocado, e ganhar a Taça Rio foi obrigação, porque ele enfrentou só time pequeno. Tá certo, então. É isso aí, quase dançou. Jorge Ramos, no céu, boa noite. Fala, Jorginho. Alô, Mazela, boa noite a você, boa noite, Valdir, boa noite, Bocão, e a todos que estão ligados em mais um Max Esporte. Olha, o meu boa noite vai ser em relação ao Campeonato Carioca mais uma vez. É um campeonato que é sempre chamado de charmoso, mas que cada vez fica menos charmoso, porque vários jogos são disputados fora do Rio de Janeiro. O time estreia com jogadores considerados titulares, depois põe os reservas, joga na região Nordeste, o Botafogo joga no Espírito Santo, o Fluminense vai jogar não sei aonde, Paraíba. Então, eu, assim, se são os tempos modernos, eu me abstraio dessa situação, porque eu acho que o torcedor merece mais assim, respeito, torcedor local, aquele que vai ao estádio, aquele que enche os estádios. Tivemos no Campeonato Brasileiro de 2023 um número recorde de estádios, tanto Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, e agora o Campeonato Carioca vem com essa... Já existia em outras edições, mas agora é pior ainda. Então, para mim, esse é um ponto fora da curva e minha nota é 0 para esse tipo de marcação de jogos. Perfeito, então. E fechando, boa noite dos meus mosqueteiros, o galã do programa. Tá na pista, tá na pista. Fala, Otávio Bocão. Mazela, muito boa noite. Estou na pista nada, você que pensa. Mais um beijo para você, para o Valdir Luiz, para o Jorge Ramos. Evidentemente, já foi falado aqui do Campeonato Carioca. Claro que falta um atrativo, né? E o Jorge e o Valdir foram muito bem nisso. Criando uma expectativa, fazendo uma avaliação sobre o campeonato e o Valdir sobre o Botafogo. Mas eu vou destacar aqui uma pessoa que talvez esteja no anonimato, que foi o Madruga que ganhou o gol Puskás no prêmio lá da FIFA como o gol mais bonito do ano, cara. Que entrevista sensacional, muito me emocionou. Eu fico muito emocionado com um tipo de entrevista desse, porque é um garoto que, assim, passa por grandes dificuldades, não tem a oportunidade que outros jogadores tiveram e possam vir a ter. E ele foi contratado pelo Cuiabá para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Madruga. Você não me conhece, eu também não te conheço, mas vai aqui meu recado para você, minha palavra bem sincera e emocionada por você que ganhou o gol Puskás.
Tá certo, então. Boa noite do Bocão, boa noite do Jorge, boa noite do Valdir. E vamos começar a rolar a bola aqui no Max Sport. Pelo bloco, você já sabe, hora e vez de abrir o programa é com Paulo Bizarro e Games. Saudações, amigos do Games! Dica de games de hoje especialíssima. Simplesmente o campeão do Game Awards 2023. Considerado por muitos um RPG quase perfeito, pessoal, exigente. Baldur's Gate 3, um dos jogos favoritos da galera do PS5, chega para você admirar e conferir na sua tela. You're a pawn, a slave to forces you cannot comprehend. Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. Together, we will strike down the Absolute. E a galera do Free Fire vem perguntando, bizarro, mas não vai ter LBFF esse ano? Infelizmente, a Liga Brasileira de Free Fire terminou e a última grande campeã eternizada foi a equipe da Lounge. Mas não fica triste não, porque vem aí a FFWS Brasil. A partir de abril, a primeira etapa classificando para a FFWS Global. O campeonato tá de arrepiar. Segunda etapa começa em agosto e a grande final global em novembro. Os dois campeões de etapa vão para a grande final lá no Mundial. A gente vai contar tudo nos mínimos detalhes nas próximas edições da Games. E já que falamos em competição, tá chegando a hora. CBLOL começa dia 20. 10 equipes buscando as 6 vagas nos playoffs, rumo à grande final e o campeonato que leva ao Mundial. Você acompanha tudo aqui no Games. E na próxima semana tem muito mais. Beijo a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! É isso aí, meu garoto. Do Games, vamos sair do Games para o fisiculturismo. O cara tá tinindo, o cara tá uma fera. O cara vai levantar e vai ganhar muita medalha. Não é isso, Raul Marques? Fala, Raulzito. E aí, meus bodybuilders? Chegamos. Na verdade, voltamos, né? Chega de férias, já tava com saudade de falar de fisiculturismo. E o ano mal começou e logo ali em março já teremos o Arnold Classic Ohio, uma das principais competições do mundo do fisiculturismo. E na categoria Open nós teremos 2 grandes brasileiros que estão muito bem cotados. São eles, Rafael Brandão e o Marcelo Horse, que vão disputar nada mais, nada menos com Samson Dauda e Had Chopin. E olha, Horse está muito bem falado nos bastidores. A lenda Jay Cutler falou muito bem do nosso Horse. E olha, vamos ver o que vai dar. Acredito que vai dar um top 5 aí com 2 brasileiros. E mudando de assunto completamente, mas claro, ainda no meio do fisiculturismo, Chris Bumstead, meus amigos, está no Brasil. E galera, o motivo ainda é desconhecido, é um mistério, mas ele esteve na fábrica de uma empresa de suplementos com a equipe da Raw Nutrition. Então dá a entender que a Raw Nutrition quer invadir nossos solos brasileiros e colocar seus produtos aqui, mas ele saiu de lá decepcionado dessa fábrica. E é isso que tem rolado nas redes sociais, na imprensa, que Siban saiu decepcionado dessa empresa. Ele recebeu vídeos, fotos da estrutura e quando chegou lá não era nada disso. E após essa decepção, o canadense foi jantar com Ramon Queiroz, nosso dinossauro acreano, que rejeitou há alguns meses a proposta da Raw Nutrition. Ele não disse nada oficial ainda, mas nós já sabemos que ele vai renovar o contrato com a atual patrocinadora, a atual empresa de suplementos que patrocina ele. E dá a entender um pensamento meu, tá? Não tem nada a ver, não vi isso em lugar nenhum. Mas se a gente ligar os pontos, dá a entender que Chris Bumstead, com a decepção que teve na empresa que ele esteve na fábrica,
e o Ramon Queiroz rejeitando a proposta dele, e ele jantando com a equipe da Raw Nutrition com Ramon Queiroz, que pode ter uma parceria da Raw Nutrition com a atual patrocinadora de Ramon Queiroz. Quem sabe, vamos esperar os próximos capítulos. E em março também será a minha estreia nessa temporada 2024. E claro, eu vou estar mostrando para vocês como está sendo minha preparação, minha rotina. Então, não perca nossos encontros às terças-feiras aqui no Max Sport. Aquele abraço e até semana que vem. Valeu, Raulzito. Aquele abraço, meu garoto, para você. Isso aí, depois das férias veio cheio de graça, cheio de moral. E depois do meu querido Raulzito, ele sempre vem com matérias interessantes. O que ele traz para a gente hoje? O quê? Fala, Rogério Vilela. Fala aí, Mazela. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Fábio Bezerra, um irmão que eu tenho na vida, e contar um pouquinho da história do Fabinho, que é executivo da Ismobile lá, de tecnologia, e parece que há 2 anos atrás ele tomou uma atitude de fazer a cirurgia bariátrica, que hoje em dia está cada vez mais comum. Eu sabia aqui do Fabinho, o que levou o Fabinho a fazer essa cirurgia bariátrica, Fabinho? Primeiramente, muito obrigado, Rogério, pelo convite, obrigado, Mazela. Rapaz, eu passei 20 anos da minha vida, meu amigo, você sabe muito bem, com sobrepeso, cheguei a pesar 130 quilos, fiz a cirurgia com 130 quilos. E chega uma hora na nossa vida que a gente tem que decidir para onde a gente vai. E eu sempre, desde jovem, meu DNA sempre foi esportista. E me vi, quando eu me deparei, você vai se acostumando naquela condição, você vai comendo, e quando você vê, a conta não fez. E daí, eu vendo outros exemplos de amigos que fizeram, eu resolvi estudar o caso e fui fazer realmente, porque eu senti uma necessidade de ter mais qualidade de vida. Fabinho, então você perdeu cerca de 50 quilos após esse processo, mas não foi só a cirurgia bariátrica. Você teve que ter uma mudança de hábitos, né? Passar a ter uma rotina diferente na sua vida, e você não só incluiu a dieta, como você incluiu o treinamento. Eu queria saber de você que tipo de treinamento você incluiu na sua rotina. Foi só caminhada, corrida, treinamento de força? Quem te treina? Como é que foi isso? Então, Rogério, antes eu quero agradecer a atenção do Estado, cirurgião que me perguntou, médico. Muito obrigado. Rogério, a cirurgia bariátrica consiste em 2 aspectos. O primeiro, a cirurgia, ela faz a redução, você perde aquele peso, e o pós-cirurgia é o mais importante. Tá? Ele opera o seu estômago, mas ele não opera só a cabeça. É uma decisão sua de quem você quer ser. Então, eu decidi mudar de vida. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu quis mudar de vida. Então, a minha atitude, eu já treinava com o Max, na Max Trainer. Quero agradecer aqui, deixar meu abraço aqui para o Max Trainer, ao Max Menezes, que para mim é um dos grandes treinadores de corrida de rua. E eu fui treinar com o Max, e quando eu vi, entendeu? Eu já estava me preparando para fazer a Maratona do Rio em 2022. Foi o maior feito da minha vida. Corri aqui, aí, Mazela, aos 50 anos eu consegui fazer a Maratona do Rio. Tá? Eu percorri 42 quilômetros, 1,5% da população mundial consegue esse feito. Já tem tanta medalha, Mazela. Inclusive foi campeão de futebol no torneio lá do Rio 2, Cidade Jardim. Campeoníssimo lá com o nosso amigo Fábio Azevedo. Então, Mazela, dá parabéns aqui ao Fabinho e dizer que não é só fazer a bariátrica, não. Você tem que mudar os seus hábitos e o mais importante é você se relacionar com o teu mental. Valeu, Rogerinho! Aquele abraço, garoto. Tá cada vez melhor, Rogerinho, hein? É isso aí. Tá aprendendo com o Bocão, tá certo, então. Nosso Rogério Vilela, tranquilo. Meu garoto. Vamos, então, para finalizar este bloco, alguns assuntos de geral, né?
o ponto para a prova hoje, assuntos gerais. Jorge Ramos, pela 8ª vez, Messi escolhido o melhor do mundo. Prêmio The Best, FIFA, Bola de Ouro. Você acha que mereceu? Ganhou do Haaland e ganhou de mais um agora. Mbappé. É isso aí. Achou justo? Olha, eu acho assim que o Messi, para mim, está num patamar maior do que todos os outros. Para mim, está de bom tamanho ele ser o melhor do mundo. A Copa, ele foi decisivo na Copa do Mundo do ano de 2022. Ele encanta por onde passa. E eu acho que, na hora do vamos ver, você tem que dar a bola para quem? Para o Messi. Então, eu acho que valeu, concordo que ele tenha sido o melhor do mundo. O Haaland vai ter outras oportunidades, assim como o Mbappé. Agora, o prêmio foi bom porque teve muita gente, muito brasileiro no prêmio, né? Teve o goleiro Ederson, teve o Madruga, como bem falou, o Bocão, a Marta, e teve até a própria seleção brasileira homenageada por conta da discriminação do Vini Júnior. E eu acho que foi super legal. Eu gostei. Valeu. Ô Bocão, o Jorge falou, a Copa do Mundo foi há 2 anos, praticamente, 1 ano já foi. Você acha que vale essa imagem da Copa do Mundo ainda para o Messi? Você discorda do Jorge? Não, eu concordo com o Jorge. Sabe por quê? Se não fizer nada de diferente de futebol, fica pragmático, um monte de burocrático, um monte de pangaré, eu chamo de pangaré. Eu falo mesmo. Quem é que faz diferente hoje do Messi? A bola cai no pé de um jogador que vem com uma relevância absurda durante muitos anos, fazendo o que ele vem fazendo, e todos cobravam um campeonato mundial. Aí o Messi ganha. Se o Messi não tivesse ganho, estava todo mundo até hoje falando assim, mas não merece, não é isso, não é nada disso. Gente, o Messi é um ET. Hoje no futebol, o nível do futebol mundial hoje, para mim, ele é equilibrado para baixo, ou por baixo, podemos melhor dizendo. Então, não vejo, sobretudo no que se refere bola no pé, jogo jogado, alguém melhor do que Messi. O Mbappé faz gol, o Haaland é maneiro, é grandão, faz gol. Gente, igual o Messi não tem. Façam coisas diferentes para o futebol melhorar. Caso contrário, a cada ano piora. Ô Valdir, para encerrar esse assunto e o bloco, o Brasil já esteve mais bem representado. Acho que o Brasil está na hora de revelar um outro jogador. O último que foi revelado foi o Neymar, na minha opinião, extra série, mas as redes sociais, as festas, é uma escolha dele, tem mais importância do que o futebol, pelo menos essa imagem que ele deixa transparecer. Não é só o que ele deixa transparecer, o próprio treinador dele, o Jorge Jesus, falou isso, que ele se preocupa mais com a vida particular, com o que ele faz fora do futebol, do que com o futebol. E eu concordo inteiramente com o Bocão e com o Jorge, porque o Messi tem ambição. E ser ambicioso, evidentemente, sem passar por cima de ninguém, ser ambicioso nos seus projetos, você consegue o seu objetivo. Mais uma vez ele conseguiu, por quê? Ele não parou, ele não anda passeando de navio, ele não anda fazendo um monte de babaquice como esse Neymar faz. Então, por isso que ele merece mais uma vez. Infelizmente, ele vai para a 4ª Copa do Mundo e vai ter que provar na Copa do Mundo de 2026, se ele quiser, porque ele tem que optar. Ou ele quer ser popstar ou quer ser jogador. Se ele quiser ser jogador, ele é muito jogador. Ele é bom demais, ele é monstro, mas ele não quer jogar. Se ele quiser ser jogador e tiver um livre na seleção para dar um cascudo nele e mandar ele jogar, ele pode ser o melhor do mundo. Do contrário, não vai ser mais, não. Vai ser Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, mesmo com idade, o Haaland, mas ele não vai ser, porque ele perdeu o bonde da história, o Neymar. Está precisando acordar. Debruçou em cima da contusão, mas o problema é a cabeça também. Ele pouco se importando com o futebol. Ficou rico muito cedo, aí já viu, né, Marcelo? Tá certo. Vamos colocando um ponto final no primeiro bloco do Max Sport, a resenha raiz da televisão brasileira, com Jorge, com Otávio, com Valdir e com você, principalmente, que há mais de 4 anos nos acompanha aqui na TV Max. Quem deve ter ficado pé da vida foi o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, que ter perdido a bola de ouro para o Messi. Mas faz parte da vida, não tem jeito, não se pode ganhar tudo. Daqui a pouco a gente volta, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo.
Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garantir economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Analisando, discutindo, debatendo, informando. É a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum Max Sport, não tem problema. Vai no YouTube, tranquilinho, vai lá, bota Max Sport TV Max, que você vai ter todos os programas desde o número 1 até o de hoje, esta terça-feira. Janeiro já passando, quase chegando à metade, hein? Como passa rápido. É incrível isso. Bom, você já sabe, né? Por que nós estamos aqui? Porque tem a Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Insetbon, um novo conceito em detetização. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta já de cara para o meu amigo Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, capital da Europa. Já botar o Paulinho logo na fita aqui, para perguntar, Paulinho, e o Vini Júnior, hein? Rapaz, como é que está isso aí na Europa? Como é que percutiu? Fala aí, Paulo. Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Otávio, ao Valdir Luiz e a todos que através da TV Max acompanham mais o Max Sport. E a gente direto de Bruxelas, a capital da Europa. Supercopa de Espanha. E que grande espetáculo, que grande promoção feita pela Federação Espanhola, mais uma vez, vendendo os jogos para fora de fronteiras. A Arábia Saudita foi o destino e a capital Riad abrigou então grandes jogos. Nas semifinais, um super jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, com vitória por 5-3 pela equipe do Real Madrid. A outra semifinal, Barcelona bateu sem contestação a Osasuna por 2-0. Com os resultados, a grande final era prevista e, obviamente, com muito equilíbrio entre Barcelona e Real Madrid. Mas o equilíbrio caiu por terra quando um grande jogador do momento fez uma partida soberba. Vinícius Júnior, hat-trick do brasileiro e também uma assistência. Um jogo que pode ser considerado perfeito. E aí, aliás, a imprensa espanhola foi enfática em colocar o jogador como um dos principais candidatos à próxima Bola de Ouro como o melhor jogador do futebol mundial. É claro que a temporada é longa e há muito o que fazer, quer no campeonato, quer na Taça de Espanha e também na Liga dos Campeões. Também, e quero dizer principalmente. Mas o caminho está realmente bem traçado para Vinícius Júnior, que continua consistente, ultrapassou os problemas, especialmente em relação ao racismo de que foi vítima e continua dando cartas, fazendo jogos excelentes. E essa foi mais uma vez a prova do seu objetivo de se tornar o grande jogador do futebol mundial. Hoje é, sem dúvida, na Europa, considerado o principal jogador brasileiro em atividade. Paulinho, mas espera aí, segura aí que o Bocão vai fazer uma pergunta para você também. Fala, Bocão! Meu grande amigo Paulo César Oliveira, o Messi mais uma vez escolhido como o melhor do mundo. Muitas pessoas ficaram descontentes com o que aconteceu, né? Eu tenho uma opinião, eu acho que o Messi é soberano hoje em relação a tudo isso. Nada de diferente fazem. Otávio, prêmios são prêmios, quase que não se discute. Afinal de contas, passa por uma eleição com pessoas que às vezes se desconhecem, mas os prêmios acabam sendo símbolos de participação e de performance durante uma temporada. Mas não há como não contestar o The Best deste ano. Depois de uma temporada apagada, que naturalmente tem que se destacar a conquista do Campeonato Mundial, de onde foi um jogador preponderante,
Lionel Messi acabou batendo Kylian Mbappé e Erling Haaland e tornando-se mais uma vez o ganhador do prêmio. Um prêmio que tem o patrocínio da FIFA e, naturalmente, dá a condição de melhor jogador do futebol mundial. Ninguém contesta a capacidade de Messi, ninguém contesta a sua performance, ninguém contesta a prestação que já fez ao futebol mundial e ninguém contesta a história do grande jogador. Mas quando se fala em prêmio por temporada, aí sim, aqui na Europa, a imprensa foi enfática em dizer que não foi merecido. Mas o que vale é o que está escrito. E nesse caso, Messi bateu Haaland, bateu Mbappé e ganhou o prêmio The Best, patrocinado pela FIFA. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco, no terceiro bloco, o Valdir. Segura aí, Paulo, porque o Valdir e o Jorge farão perguntas para você também. Deixa eu levantar a bola. Essa é rápida, não é para esticar, não. Dos clubes do Rio, só o Flamengo está na Copinha. Por quê, Valdir? Porque eu não entendo o que o Fluminense e o Botafogo fizeram. O Botafogo botou uma força máxima, começou bem e depois foi eliminado pelo time do Novo Horizontino, que é um bom time. Mas não foi só o Botafogo. O Palmeiras foi eliminado, o Atlético Paranaense foi eliminado, o Vasco foi eliminado. E o Fluminense, eu até entendo a situação do Fluminense, porque ele colocou um time reserva sub-20, porque a grande maioria do sub-20 do Fluminense vão disputar os 5 primeiros jogos do Campeonato Estadual. Então, o Fluminense eu entendo, mas o Botafogo eu não entendi e fiquei decepcionado com a campanha desse time sub-20 do Botafogo na Copa São Paulo. Jorge, uma pergunta rápida para você também. É sobre SAF. Você vê, quem é SAF, o Botafogo é SAF, muitos são SAF. Mas você vê, estão contratando principalmente o Bahia, abrindo a caixa de ferramenta, enfim, gastando dinheiro, o Corinthians se virando. Mas você não acha que o problema da SAF é a falta de comprometimento com o título? A visão é completamente diferente do clube em essência, né? A SAF veio para tirar vários clubes da situação em que se encontravam. Então, tudo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Eu acho que, em algumas situações, a SAF salvou. Em outras ainda precisa se adaptar melhor. Mas eu acho que a tendência mundial é SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Eu não vejo mais essa possibilidade de não ser clube empresa, e vai acumulando dívida, ficam insolúveis e acabam sumindo, como vários clubes já deixaram de existir por causa de má gestões, por causa de várias situações. Então eu vejo a SAF hoje como uma saída para o futebol mundial. E eu fico preocupado com a falta de comprometimento das SAFs com o título, que é o que mais interessa no Brasil, que tem paixão. Lá fora não é assim, mas aqui tem muita paixão. Bocão, você vê Corinthians e Bahia contratando muito. Você fica surpreso com esses dois times ou você acha que ainda outros poderão ir nesse mesmo ritmo? Então, deixa eu só contextualizar aqui o que foi falado aqui pelo meu irmão Valdir Luiz e o próprio Jorge Ramos. O Botafogo, na realidade, a Copa São Paulo Juniores, ela, de uma certa forma, ela está deixando de ser aquele atrativo principal também, porque o que pode se dizer em relação à Copa São Paulo Juniores é justamente a revelação dos jogadores. O Botafogo não tem esse projeto. Talvez o Fluminense ele adote hoje muito mais a ideia de fazer esses jogadores inseridos na mescla e os jogadores mais velhos, e o Flamengo, que vai, sim, disputar também o Campeonato Carioca com alguns ou muitos jogadores de sub-20. Não se pode criar uma expectativa. O Botafogo tinha jogadores de 16, 17 anos disputando a Copa São Paulo Juniores. É um planejamento que o Botafogo não tem, pelo menos nesse caso de SAF, que você perguntou, Corinthians e Bahia contratando. E o Jorge foi brilhantemente feliz quando fala de que o futuro é exatamente isso. Não se tem como hoje você montar um plantel, uma equipe, gerando receitas com um monte de dívida, sem ter uma SAF. Quem é que ia imaginar um dia que o Bahia fosse fazer uma pré-temporada em Londres, com o Manchester City, o melhor time do mundo? Jogadores tirando foto com o Guardiola, com o Haaland, enfim. Então, acho que o processo normal... Agora, quando se cobra títulos,
a gente tem que pensar o seguinte, pelo menos na minha opinião, que me desculpe para o César Oliveira, que mora na Bélgica, que está sempre no mercado europeu. Gente, aqui tem 20 times que 10 brigam pelo título. E lá são vários países, Inglaterra e Espanha, que 3, 4, 5 estão sempre brigando. Que eles possam fazer, que é a Liga dos Campeões, um campeonato, que eles briguem. Mas aqui a competitividade é muito maior. São 20 para ganhar um. É complicado. O Bahia, se vem forte, se não vem forte, o Corinthians está contratando. Está gastando mais do que devia. Mas é o que eu falo. Se você não tem uma herança hoje, eu falo para meus amigos, você tem que comprar um apartamento pagando de aluguel, fazendo dívida. Senão não tem. O Corinthians é assim, cara. Não tem jeito. Tá bom. Tá bom, vamos em frente. Olha só, Campeonato Carioca começa amanhã, 7h, Botafogo e Madureira. Valdir, contratações do Botafogo, o que esperar do Botafogo no campeonato? Olha, eu espero uma campanha melhor, evidentemente, que no ano passado, que o Botafogo foi o 5º colocado. As contratações até agora não foram impactantes, mas foram jogadores que, segundo informações, eu conversei até com o Mazuco, foram contratações, o Mazella, e quem nos acompanha aqui no Max Sport, o Jorge e o Bocão, que também tem o mesmo sentimento que eu. São contratações que podem vir a dar certo. O John, um bom goleiro. Savarino é um bom jogador. O Jefinho é jogador para entrar no segundo tempo, aquela fumacinha que ele faz, perninha fina, chuta fraco, mas é um jogador que faz uma fumacinha. Mas eu quero ver realmente um lateral direito bom, um lateral direito bom. O Rafael está voltando. Vai ter um reforço muito grande, que é a volta do Patrick de Paula, que para mim é titularzaço junto com o Danilo no meio-campo. Ali pode entrar o Tietê, pode entrar um outro jogador, o Marlon Freitas, mas Danilo e Patrick de Paula, para mim, são fundamentais. Danilo Barbosa e Patrick de Paula. Faltam 9, eu não acredito em Matheus Nascimento, é promessa de ateu, saiu dos maiores enganadores do futebol, e o Botafogo continua acreditando que vai dar caldo, mas não vai dar nunca. O Adam, um jogador uruguaio. Então, olha, eu vou ser sincero, eu quero ver para crer. Não sou um cara pessimista, vocês me conhecem, mas eu sou realista. Depois do que aconteceu no final do campeonato, eu estou muito cético, mas eu espero que eu esteja errado e que o Botafogo faça um grande campeonato e conquiste o título que não conquista desde 2018, porque está na hora já do Botafogo começar o ano bem. Porque não adianta, o ano passado começou mal e quase terminou bem, mas não acabou. Acabou mal o ano e começou mal o ano. Então, eu estou muito cético, espero contratações e quero ver um pouco mais o Thiago Nunes. Não quero fazer nenhum tipo de avaliação, porque o que ficou para trás a gente só pode avaliar que ele teve a coragem, a hombridade de assumir faltando 5 jogos. Mas agora eu quero ver o esquema de jogo dele, o modelo de jogo, como é que ele se posiciona. Mas eu estou... Ganhar do Madureira é obrigação. Com todo respeito. Ganhar do Madureira é obrigação. Mas quero ver para frente. Depois Jorge, é o Bangu. São 2 jogos em casa. O Madureira é obrigação, mas o Botafogo já foi 8º no campeonato, já foi 9º no outro, foi 5º no ano passado. A história do Botafogo depois do último título não é legal no Carioca. A torcida fica apreensiva até por esse fato que o Valdir falou. Pô, começou mal demais e quando todo mundo achava que o Botafogo, e tinha tudo realmente para conquistar o título brasileiro, acabou fazendo aquela lambança que não tem nem denominação. Mas a tua expectativa pelas contratações, pelo técnico que já estava lá, enfim, o que você espera do Botafogo a partir de amanhã, 7h contra o Madureira? Eu espero vitória do Botafogo. Eu acho que tudo que começa tem esperança. Eu não posso aqui falar em caos mais. Eu acho que o Botafogo está renovando o seu elenco, está tirando jogadores que não foram bem no ano passado, descaracterizando aquela equipe que teve um limite. Eu falei em outras oportunidades que foi meio burnout, né? É uma situação em que você chega num ponto que você não aguenta, porque você não tem estrutura para aquilo. Os jogadores do Botafogo chegaram num ponto, abrindo 12, 14 pontos de vantagem, e não tiveram estrutura psicológica para segurar aquele momento. Porque tudo é um amadurecimento. O Flamengo, para ganhar os títulos que ganhou, a partir de 19, levou 3 anos, quase 4 anos, para formar um elenco que foi um elenco sólido. Né? Então, a gente tem que esperar para ver. Eu acho que as contratações são contratações de jogadores mais velozes do que foram no ano passado. Eu acho que o Jefinho é um bom jogador,
Eu acho que ele é um jogador driblador, isso é necessário. Esse Savarino é rápido pra caramba, entendeu? E a gente vai esperar aí as outras contratações do Botafogo. Tem esse Manafá, que vem aí com o título de... Estava na reserva lá fora, mas vem com o jogador que parou, Cristiano Ronaldo. Não conheço muito, mas eu acho que tudo que começa a gente tem que ter esperança. Vamos ver essa primeira partida, que é uma partida para começar. E sempre o começo tem que ser bom, né? Para começar a dar espírito de corpo e ganhar. É verdade. O Madureira, geralmente, dentro dos pequenos, o Madureira e o Volta Redonda, e agora a Portuguesa, são os times mais chatos, normalmente, nos últimos anos, que dão trabalho para os grandes. Ô, Bocão, fala do Botafogo, logicamente, e o time que irá em campo amanhã é um time cascudo, vai ser uma garotada. E só discordo do Jorge de uma coisa, tiraram alguns jogadores. A zaga do Botafogo já não é mais a mesma, com lá, o Ariovaldo, lá, o nome dele, lá, o... Adrielson e o Vitor Cuesta. Agora é Lucas Alter e Barbosa. Eu acho que o Botafogo perdeu em qualidade técnica na zaga, mas enfim, fala. Não, mas no final do jogo, no final do ano, essa zaga entregou ouro. Pô, não pode tomar mas aí, 8 gols em 2 jogos. Foi o que o Jorge falou, outras questões podem ter influenciado. Você se deliciava, você dava beijo na boca dos caras, agora você fala que não serve? Pô, que isso? Não é, eu sou realista, cara. Pelo amor de Deus, Valdir. Você babava. Você babava. A zaga do Botafogo foi um fiasco nos últimos 7 jogos. Me decepcionou. Mas não é só zaga. Eu tinha o Cuesta como uma referência, uma liderança. Eu não sei, eu discordo de você, mas... Vamos lá. Deixa o Bocão falar. Eu vou só falar uma coisa, eu vou contextualizar também algumas coisas. Vamos lá, o Botafogo manteve uma base que é importantíssima, nada mudou. Saíram, tipo, o Adrielson, o Cuesta, o PR e o lateral direito que foi embora, o Adrielson. 4 jogadores. O Botafogo manteve a base, que é muito importante. De Plácido. De Plácido, exatamente. De Plácido, Cuesta, Adrielson e PR foram embora. Ótimo, estão indo embora, o Cuesta está indo embora. Enfim, o Botafogo manteve uma base que é muito pontual, isso aí é pertinente, tratando de prosseguimento de trabalho. Se esses jogadores vão dar uma resposta ou não, é uma outra história. Eu acho que eles têm que se redimir, até para não criar um conflito de jogador-torcedor, porque eles vão ser cobrados ainda mais. O torcedor do Botafogo abraçou, né, foi lá no estádio, fez festa, e no final todo mundo pipocou. A realidade é que o Botafogo contrata jogadores que são uma aposta. Por mais Savarino que tenha feito no Atlético Mineiro, ele tinha um elenco que custou a se encaixar e depois conquistou juntamente com o Atlético Mineiro. Lucas Walter e Alexandre Barbosa são jogadores que estão vindo agora, chegam ainda com de adaptação, que a gente sempre fala, o Manafá é muito provável que venha. Eu falei com alguns jogadores ontem, falei no WhatsApp com alguns jogadores, uns já foram até para o Molenbeek lá. O Baixo pode ter uma oportunidade, eu não gosto do Baixo, mas na realidade esses jogadores têm que se redimir de uma certa forma, porque em relação ao Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, cada ano que passa, com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo Rubinho, não tem muito atrativo. Os jogadores, como projeção de carreira, não querem mais jogar nenhum, nem de São Paulo. São Paulo ainda tem um atrativo, são 20 clubes, quase um mini brasileiro. Mas aqui no Rio não tem nada, é calor, é horário ruim, é de noite, público baixo, não tem torcida. E a gente tem que ter um atrativo. A cada ano que passa é pior. Os jogadores querem jogar Libertadores, Copa do Brasil, querem jogar Sul-Americana, não querem mais esses jogos, como se diz, aburridos. São chatos. Então, independente de Botafogo e Madureira está treinando mais tempo que o Botafogo, pode ser que tenha uma motivação maior, os jogadores estão em fase ainda de condicionamento físico. Isso demora um pouquinho, não se pode cobrar nada agora, nem em termos de contratação. O melhor time hoje é o Fluminense, em termos de base, que contratou ainda jogadores. É isso aí, Bocão. Valdirzinho, segura aí, cara. Vamos fechar o bloco, tá na hora? Vai vir agora o Bye Bye Lixo e vem também o Sete Bom. Na volta, você fecha o assunto do Flamengo. Quero falar de Fluminense e Botafogo, mas o Jorge falou a frase certa. É a supervalorização de um jogador do Flamengo. É sempre assim. É um bom jogador, mas agora é o novo Messi. Eu fico impressionado com a forma. É impressionante. Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta, porque o Rio corre para Max.
Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, já estamos no mês de janeiro, já, hein? E debatendo, conversando com a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, desde o número 1 até o de hoje, você encontra tudo no YouTube. É isso aí, meu garoto, é isso aí. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbon, um novo conceito em detetização. Bota meus mosqueteiros na tela, Valdir Luiz, Jorge Ramos e Otávio Bocão. Se pudesse filmar o intervalo, o que o Bocão se penteia, eu não tenho mais cabelo, estou ficando careca, eu não tenho esse problema. É impressionante, hein, Jorge? O que a criança passa a escova no cabelo, agora que ele está na pista, então ninguém segura ele. Ajeita o cavanhaque. Ei, Valdir, você usa muito a escova também para fazer graça, não? Claro, eu uso a escova porque eu e o Bocão temos cabelo. O Jó também tem, você não, porque você é o Não, eu estou ficando desprovido. Né? careca, mas... Temos eu cabelo, tô ficando careca. concorrência. Mas vem cá, Valdir, vamos falar besteira, que você vai falar bobagem, você vai me provocar, a gente briga todo o programa, e o Jorge Ramos chamou a nossa atenção com toda a razão, depois do programa terça-feira. O Jorge é um cara equilibrado, é um cara que tem bom senso, não é você, um translocado. Diferente do senhor, de que é totalmente. É um translocado e ainda leva os filhos para fazer suas transloucuras. Você leva a filha para fazer as suas transloquetes, aí é complicado. Olha aqui, ó. Fala do Flamengo que ficou devendo do bloco anterior. Olha só, o Flamengo entra como favorito. E, claro, antes da bola rolar, o Flamengo e o Fluminense, na minha opinião, são os grandes favoritos. Mas o objetivo maior da federação dos 4 clubes é entrarem os 4 grandes na semifinal. E aí a coisa muda de figura. O Vasco pode embalar, o Botafogo também. O Botafogo tem contra si uma pré-Libertadores, que o Fluminense e o Flamengo só vão entrar em abril. O Botafogo já entra agora em fevereiro. Mas o Flamengo, na minha opinião, é um dos principais favoritos, junto com o Fluminense, para conquistar o título. E vai muito forte para o jogo de amanhã, porque se você contar isso lá em Portugal, não vai dar risada. Ele bota o time titular amanhã, depois bota o time reserva em mais 3 jogos, que vai jogar fora do Brasil, fazendo uma pré-temporada. O time vem forte. O Marcos Braz e o Bruno Espino, que adoram uma viagem, parece aquele amigo nosso, adora uma viagem, vai para a Espanha para tentar, e da Espanha vai para Roma. Tem diário na viagem do Bruno e do Marcos? O sonho daquele nosso amigo era trocar de avião no ar, era o grande sonho dele. Então, eles vão, se voltarem com os objetivos conquistados, são 2 grandes reforços. O Flamengo está tentando o Luiz Henrique, o Flamengo tem uma atração e pegar jogador que foi do Fluminense, está tentando o Luiz Henrique e o Vinha, lateral esquerdo, muito bom, uruguai, que era do Palmeiras, que está no Roma. Então, se trouxer esses 2, ele cria mais alternativa para o Tite, que fica Luiz Araújo de um lado, Luiz Henrique do outro, Everton, Bruno Henrique, Gabigol, o Pedro, e a lateral esquerda só tem o Ayrton Lucas. Se não conseguiu vir, vai tentar o Juninho Capixaba, que é muito bom jogador do Bragantino. Então o Flamengo está se reforçando. Claro que ganhar o campeonato... Valdir até caiu. Jorge, para a gente arrumar, Jorge, o Valdir está voltando agora, faz uma pergunta para o nosso
PC Oliveira. Alô, PC, tudo bem com você? Até rimou. Bom, nós tivemos aí o The Best, essa premiação, e a Marta vai virar nome de prêmio. Como é que foi a repercussão dessa indicação para nome de prêmio da Marta, a melhor jogadora de futebol de todos os tempos, a brasileira? Fala aí. Uma premiação mais do que justa. Uma premiação que faz justiça a 6 troféus conquistados e um trabalho magnífico no futebol feminino. Assim, foi a homenagem que a FIFA prestou a Marta, jogadora brasileira que conquistou 6 vezes o troféu The Best e que foi homenageada na ocasião da cerimônia que coroou Aitana Bonmati como sendo a principal jogadora do futebol feminino durante a temporada passada. A jogadora campeã do mundo ganhou a todas as concorrentes, inclusive a própria compatriota Hermoso, que era, sem dúvida, uma das favoritas e que talvez até tivesse ganhado não fosse o caso polêmico com Rubiales, presidente da Federação Espanhola, a quem acusou de assédio sexual. Com isso, Aitana foi condecorada, Marta foi homenageada para a eternidade e o futebol feminino saiu ganhando, e muito, na premiação do The Best da FIFA. Valeu, PC. Boa pergunta, hein, Jorge? Falamos da Marta, você tem toda a razão. Pelé e Marta, o resto vem atrás. Aldinho, já que você se emocionou, caiu, a internet caiu, manda uma mensagem, faz uma pergunta para o nosso Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, Bruxelas. Um abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira. E a minha pergunta é o seguinte: como repercutiu na Europa o jogo do último domingo entre Real Madrid e Barcelona, resultado de 4-1 para o Real Madrid, e pela terceira vez um brasileiro faz 3 gols desse clássico de tamanha envergadura? O Evaristo de Macedo fez isso nos anos 50, o Romário fez isso nos anos 90 e agora o Vini Júnior, pela primeira vez o Real Madrid. Como é que repercutiu esses 3 gols do Vini Júnior, que foi homenageado inclusive na premiação de ontem, e principalmente os 3 gols, com 4 gols de brasileiros, né? Que um também foi do Rodrigo. Como é que repercutiu na Europa? Valdir, tudo certo, tudo perfeito, promoção devidamente bem feita, a Federação Espanhola mandando jogos da Supercopa Espanhola, um torneio para fora do seu território, jogos na Arábia Saudita em Riad, muito dinheiro em caixa para a Federação, para as transmissões televisivas e para o público espanhol, a possibilidade de ver duelos sensacionais fora de fronteiras. Para o povo da Arábia Saudita ainda mais, porque lotou o estádio em Riad para as partidas que compuseram então a Supercopa Espanhola. Sucesso absoluto e grande repercussão na participação de Vinícius Júnior, que foi autor do hat-trick na vitória por 4-1 contra o Barcelona, e por que não dizer Rodrigo com uma grande exibição. Com isso, o futebol espanhol sobe e o Real Madrid também é impulsionado como favorito principal por parte da crônica espanhola e também europeia para a Champions League. Vai ter um embate certamente muito forte contra o Manchester City, outro considerado também como um potencial favorito. Vamos ver, mas os jogos prometem e prometem muito. Vamos falar rapidamente então do Campeonato Português. Final de semana com jogos quentes, mas com vitória dos 3 grandes. O Benfica venceu por 4-1 a equipe do Rio Ave em casa, cumpriu a missão. O Sporting foi a Chaves e ganhou dos flavienses, o Desportivo de Chaves, por 3-0, enquanto que o Porto em casa tinha um confronto mais difícil, mas não se intimidou e ganhou de 2-0 a equipe do Braga, mantendo então a terceira posição. A classificação do português aponta 43 pontos ganhos o Sporting na primeira posição, Benfica na segunda com 42 e com 38 aparece o Futebol Clube do Porto mais abaixo, mas ainda tentando brigar pelo título, com 38 pontos ganhos. É o nosso ponto final por hoje. Encontro marcado na próxima semana aqui, direto de Bruxelas, a capital da Europa, como sempre, neste Max Esporte, aqui na TV Max. Valeu, Paulinho. Respondeu ao Jorge, ao Bocão, ao Valdir e a mim. Um abraço carinhoso, uma ótima semana em Bruxelas. Terça-feira que vem, um novo encontro aqui no Max Esporte. Valeu, Paulo. Aquele abraço. Voltando para as vacas magras, como diriam antigamente os mais antigos, antigamente antigo, uma redundância, mas vamos em frente. Que beleza, eu falei, mas eu passo recibo no ar. Não sou como alguns. Olha aqui,
E eu falava de Fluminense e Vasco, falei Fluminense e Botafogo, e o seu Valdir Luiz falou, você falou errado, você falou errado. Errei, estou corrigindo aqui, mas vamos em frente. Ele quer pegar no meu pé o programa todo, mas não tem jeito não. Vamos embora. Vasco da Gama joga 7 da noite, quinta-feira, 7h30, contra o Boa Vista, do técnico português, Valdir. Olha, o Vasco contratou para mim o segundo melhor executivo do futebol brasileiro. Primeiro disparado o Rodrigo Caetano. E o Vasco contratou o Alexandre Matos. E eu vejo o Vasco muito mais forte nesse início de temporada. Claro, como diria Paulo Autuori, as vitórias é que dão tranquilidade. Mas eu vejo o Vasco forte no campeonato estadual, porque não vai disputar uma outra competição. O Vasco vai disputar 3 competições. Copa do Brasil, estadual e brasileiro. E diferente Fluminense, Botafogo e Flamengo vão disputar também Libertadores. Então eu tem a vejo o Recopa Vasco... aí, né, Valdir? Só para corrigir você também, que você falou, o Fluminense joga em fevereiro a Recopa, o jogo lá e outro cá. 2 jogos, 22 e 29, com o simpaticíssimo LDU. Eu odeio, ele é um cacete simpático, eu não gosto dela. Olha o nível. Então, o que acontece? O Vasco entra como favorito, o Boa Vista mudou a postura, não é uma SAF. O João Paulo vem até candidato à presidência do Botafogo, já vendeu o futebol do Boa Vista. E o Boa Vista é uma equipe que mudou a filosofia. Antigamente o Boa Vista contratava jogadores veteranos, experientes, com alto salário. Hoje o Boa Vista, com a SAF agora, mudou a filosofia. Ele quer jovens para vender para o exterior. É um time de jogadores que a gente conhece muito pouco. O jogo é em São Januário, o Vasco, para mim, é favorito para esse jogo. Jorge, você vê no Vascão, acho que agora estão começando a acertar as contratações. Aqui, só essa 777, fez muita lambança, hein? Muita lambança. Eu acho que agora, desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco subiu de produção. Apesar de disputar ali a permanência na Série A, o Vasco, entre os cariocas no segundo turno, foi a melhor colocação. E eu vejo com bons olhos o trabalho do Ramon. Tem bons jogadores, está tentando ainda algumas contratações, mas eu vejo o Vasco no caminho certo. E o destaque dado aí pelo Valdir, da questão da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também o Carioca, que é menos do que Fluminense, Botafogo e Flamengo, isso é um peso, sim, porque dá para você dar mais descanso aos jogadores. Então eu vejo com bons olhos, e o Campeonato Carioca vai ser isso, um grande ensaio para a temporada. É isso. Bocãozinho, você falou que conversou com alguns jogadores do Fluminense, você falou que conversou com alguns jogadores do Flamengo e do Vasco. Você conversou com alguém? Não, cara, o Vasco, na realidade, é o seguinte, o Vasco, se não me engano, o Pedrinho tem 30% ou 35% desse negócio da SAF aí. O Vasco está criando uma expectativa para os seus torcedores, evidentemente que tem uma torcida gigante, que faz a diferença em São Januário e o Caldeirão. Vamos tratar um pouquinho. Eu estou muito reticente em avaliar times, jogadores. Eu acho o nível do futebol brasileiro e mundial, a cada ano que passa, pior. Por isso que o Messi está ganhando todo ano aí. Ninguém consegue, por mais que as pessoas vendam uma ideia de que o Haaland é bom, que o Mbappé é ótimo. Então, a comparação que se tem hoje dos times pequenos do Campeonato Carioca é a mesma coisa de um time que vai jogar a Liga o Campeonato Mundial de Clubes querer ganhar de um time europeu, do Manchester City, o caso do Fluminense. Eu até criei uma expectativa. O Campeonato Carioca é a mesma coisa. Não tem como você falar assim, o Boa Vista vai ganhar, o Madureira vai ganhar. Eu acho quase que impossível hoje, pelo orçamento que se tem. Eu acho isso aí uma briga que acabou o Flamengo levando alguns times pequenos por causa da televisão. A lei da barganha, eles foram atrás do Flamengo e acabaram se dando mal. Não tem mais uma disparidade. Inclusive, agora tem uma disparidade gigante, que antigamente eles chegavam nas semifinais e não tem chance nenhuma de chegar. Pode ser que o outro time grande fique de fora, mas ganhar é a comparação que se faz hoje com o Mundial. Então, o que eu vejo hoje do Vasco é um time que está criando um lastro, tem um treinador capacitado para mudar, para alternar, né, o seu modelo de jogo. Eu acho que o Vasco vai melhorar sim, mas continua sendo uma aposta. Eu acho que o futebol hoje, todos os jogadores são apostas. Não tem... se você tivesse... A gente sempre falou isso aqui, Mazela,
Nós tínhamos antigamente, sem ser saudosista já sendo, nós tínhamos 4, 5 times, ou 8 times, com um 5, um 9, um 7, um 10, um 8, espetaculares. Então, a briga de cachorro grande. Hoje não temos isso mais, acabou. Acabou. Então, a gente fala de um jogador, o De La Cruz, a gente fala de um jogador que vem para o Vasco agora, que ele vai tomar decisão, ele vai ganhar o jogo sozinho, que o que é preponderante hoje é o jogo coletivo. Então, fica muito mais difícil de você fazer uma avaliação de quem é favorito, quem é... O Flamengo tem uma base, o Fluminense tem uma base, o Botafogo tem uma base, o Vasco pode ser que tenha mantido uma base, mas é uma aposta, tudo aposta. Para fechar o programa na reta final... Só queria que você dê um detalhezinho, rapidinho. Uma coisa que esvaziou também o Campeonato Carioca foi essa história de você... Eu sou do tempo, nós 4 de jogos na Rua Bariri, Ítalo Del Cima. Hoje, os grandes jogam no Maracanã, os pequenos jogam com os grandes no Maracanã, no Newton Santos e São Januário. Por causa do tem dinheiro. Vantagem. Por causa do dinheiro. Claro, e só tem 2 times pequenos que podem fazer alguma graça nesse campeonato e assustar os 4 grandes. É a Portuguesa, que está fazendo um trabalho muito bom, com o João Carlos lá, está fazendo um bom trabalho, quase que foi para a Série C, e o Volta Redonda, que só não foi para a Série B porque bateu na trave e perdeu para o Amazonas em casa de 2-0. Rogério Correia, e agora é o Felipe, lateral esquerdo. Agora é o Felipe. Então, os outros vão fazer figuração. Porque o Bocão tem toda a razão. A qualidade dos times pequenos hoje é muito ruim. Eu me lembro que quando acabava o campeonato estadual... Antigamente, quando acabava o estadual, os 4 grandes pegavam os principais jogadores pequenos. Hoje acaba o campeonato e ninguém pega ninguém, porque não tem mais conteúdo, infelizmente. E esses jogos só no Maracanã, no Newton Santos e São Januário, prejudicam os pequenos, por isso para dar sempre os grandes. O cara tá famoso no bairro dele. Deixa eu fazer aqui, não pega ninguém. Me lembrei de um amigo meu que fala muito e não pega ninguém. Olha aqui, ó. Deixa o Fluminense e Volta Redonda. Para fechar rapidinho, estamos em cima da hora já. Eu acho que é o confronto mais difícil, Jorge, da primeira rodada. Fluminense fora de casa com Volta Redonda, que é um time tradicional. Não sei se está tão bem como do ano passado, mas de qualquer maneira, pelo Fluminense jogar com um time de garotos, pode ser bem difícil, hein? Sem dúvida, esse início é muito difícil, porque time de garotos, jogando em Volta Redonda, e é tudo experiência nesse início. Não sei se é o jogo mais difícil, mas é um jogo que aparentemente se torna um jogo difícil pela garotada que vai jogar pelo Fluminense. Agora, quando você é garoto e você tem uma oportunidade dessa, você quer segurar de todas as maneiras. E aí que você revela um grande jogador, aquele que mostra já uma maturidade. Tem esse aspecto. Tudo tem 2 lados, o ruim e o bom. Isso e é a o cara lado do bom Fluminense. e o Fluminense tem. O Fluminense, talvez não, certamente é o clube que mais revela jogadores da base. E isso tem que bater palmas para o Fluminense. Que é um time que faz muito. Às vezes não segura tanto, porque hoje a pressão do euro e do dólar é muito grande, então não há como segurar. Mas o Fluminense tem que ser respeitado nesse aspecto. E isso é a cara do Fluminense. E depois vem o Flamengo, quando tem o Mateuzinho, ninguém conhecia o Mateuzinho. O Botafogo, hoje, o Botafogo vai contratar o Manafá, já contratou. Aí o que acontece? Você joga, ele não sabe o que é ser lateral no Botafogo. Ele vai sofrer. Agora o Flamengo não, ele arrisca, desafia, fala assim, garoto, vai. Olha só, isso aqui é Flamengo. No Botafogo não tem isso, nós temos que mudar essa cultura. O Fluminense é assim, vai John Kennedy, vai Luiz Henrique, vai André. E os caras tomam conta da situação. Mas o Vasco e o Botafogo não conseguem fazer isso, cara. Não consegue, o Valdir Luiz. E isso aí é a cara do Fluminense. E eu vou falar uma coisa para vocês. Dos 4 times hoje, os 3 técnicos têm seus jogadores nas mãos. Fernando Diniz, o Tite e também o Ramon Dias. O Botafogo, o Thiago Nunes acabou de chegar. O Thiago Nunes foi uma aposta. O Thiago Nunes foi uma aposta para o Botafogo. Se ganhasse, estaria na capa de jornal. Se perdesse, fala assim, eu cheguei agora. Então ele está começando um trabalho, diferentemente, independente de ter uma base. Eu só queria acrescentar um detalhe em cima do que o Jorge falou. Você sabe por que o Fluminense revela jogador? Porque tem ex-jogadores. Cadu,
o Ronald, Edivaldo, Paulinho Carioca. Ailton, o Marcão centroavante, o Marcão lá, meio campo, o Paulinho Carioca. E o Botafogo tá cheio de professor lá. Professor, pô, com todo respeito a quem estudou, mas o jogador se sente seguro, o menino se sente seguro ouvindo o ex-jogador. O cara que está começando no futsal tem que ouvir o Bocão. Então o cara fica cheio de... Por isso que o Fluminense revela jogador, porque tem ex-jogador, tem o Duílio lá que coordena todas as divisões. Então o sucesso do Fluminense é esse. O Mário faz o simples e o Botafogo faz o difícil. Por isso que não revela ninguém. Valdir, Botafogo contratou um cara agora. Contratou um cara agora, o Botafogo. Será que ele vai bater pênalti melhor que o Tiquinho? Botafogo contratou um cara para assumir uma responsabilidade aí junto com o Mazuco. Ele vai bater pênalti melhor que o Tiquinho? Para. Bom, acabou o Botafogo TV. Vambora aqui, vamos em frente. Final do programa. Para fechar o programa rapidinho, a gente sempre se diverte e erra tudo. Placar para a estreia. Vasco e Madureira, Bocão. 1-0 Vasco. Jorginho. Não, Vasco e Madureira não, Botafogo e Madureira. Como é que você tá enrolado? Mas super enrolado, meu. Vasco e Boa Vista, rapaz. É tudo preto e branco, Botafogo e Madureira. Que teu amigo meu falou o seguinte pro diretor de futebol do Botafogo, um amigão meu, Bocão, Jorge, temos que acabar com os coloridos, o negócio é preto e branco. Tinha um amigo meu que sempre falava isso, tem um amigo meu que sempre falava isso. Vamos acabar com o colorido, nada de colorido. Esse seu amigo é o responsável e consequente. Botafogo, Vasco, é tudo igual, preto e branco, igual uma cor, quero dizer. Aí, vamos lá então, Jorge, desculpe, Botafogo e quem, meu Deus? Madureira, vai. 1-0 Botafogo. Fala você, Bocão. Eu já falei 1-0 Botafogo. Valdir, amigo do conselheiro Machado, só falava aquilo. Fala. 3-0 Botafogo. O Madureira vai ganhar de ninguém. O Madureira é um horror. Tá bom, então. Olha só, hein? Depois tem Flamengo e o Audax. Começa com você, Bocão. Flamengo 2-0. Valdir. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Nacional. O Audax é dirigido pelo meu querido amigo Júnior Lopes. A do Flamengo é muito melhor. 3-1 Flamengo. Jorginho. Flamengo 3-0. Vamos partir para quinta-feira. Aí sem Vasco, 7h30 contra o Boa Vista. Isso. 1-0 Vasco. Então quem falou isso responde. Fala, Bocão. 1-0 Vasco. Jorge. 2-0 Vasco. Valdirzinho. Olha, 2-1 Vasco. Perfeito. E fechando a primeira rodada dos 4 grandes do Rio de Janeiro, Fluminense, Volta Redonda e Fluminense lá na Cidade do Aço, terra do meu querido amigo Delei. Começo com você, Jorge. Fluminense ganha de 2-0. Bocãozinho. 2-1 Fluminense. Eu vou deixar ele, porque ele vai me sacanear. Fala, Valdir. 1-1. Eu sabia. Deixei pro final, que eu sabia que ele ia fazer uma graça. Eu tinha certeza disso. Cuidado com Madureira. Cuidado com o Voltaço. Ano passado levou um sacode na estreia pro Voltaço. Não, mas time reserva. Eu torço para que você não acabe em 9º lugar novamente. Mas vamos em frente. Olha aqui, ó. Quinto. Não muda, não. Tá bom, vamos embora. Jorge, um beijo. Bocãozinho, um beijo. Valdirzinho, um beijo. Um beijo para você que nos acompanha há quase 5 anos aqui na TV Max. Com Max Esporte. Oi? Eu quero mandar um beijo pro Diego da Nova Rio, meu grande amigo Diego Vascaíno. Tá bom. Um beijo pro Diego da Nova Rio. Alô, Diego da Nova Rio. Diego, um beijo. Chega mais. Vem coisa boa. Valeu, então, gente. Obrigado, valeu, Mateuzinho. E obrigado a você mais uma vez por estar com a gente nas terças-feiras, acompanhando o Max Sport, oferecimento de RenTV, Bye Bye Lixo e também da nossa In7Boom. Terça-feira tem mais. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo.
byebyelixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom.